Exercício de estática sobre a condição de equilíbrio de translação de um ponto material. Então, um corpo de massa 20 kg é sustentado por duas cordas inextensíveis, conforme a figura. Calcule a tensão nas cordas. Use a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, para a gente considerar a condição de equilíbrio de translação do ponto material, a gente vai considerar o ponto material aqui nessa região aqui, onde tem o nó aqui entre as duas cordas e o peso aqui, onde está agindo as forças, né? Então, para ter o equilíbrio de translação, o somatório das forças que agem sobre esse ponto material aqui tem que ser igual a zero. Então, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Isso implica que as forças em Y e em X vão ser igual a zero. A gente vai representar aqui algumas forças que estão agindo sobre esse ponto material. A primeira tem a força peso. Esse corpo aqui tem massa de 20 kg, então ele exerce uma força-peso puxando o ponto material para baixo. A massa é 20 kg, a aceleração da gravidade é 10, 20 vezes 10 dá 200 newtons. Tem outras forças agindo aqui sobre esse ponto material. Conforme esse peso que puxa para baixo, essa corda aqui ela vai ser tracionada para a esquerda e tem a outra tração aqui da outra corda. Então, eu vou chamar essa tensão aqui de T1 e essa outra tensão de T2. Então, como o somatório das forças vai ser igual a zero, eu vou decompor essa força aqui, essa tensão T2, nas componentes em X e Y dela. Então, decompondo aqui, projetando essa tensão aqui no eixo X, a gente tem T2x igual a T2 vezes cosseno do ângulo aqui. Projetando aqui sobre o eixo Y, a componente Y de T2, então tem T2y é igual a T2 seno de 60 graus. Então vamos analisar aqui. Então na vertical, a gente vai ter a força peso e a componente Y de T2. Então, para que a força que agem aqui, como elas têm a mesma direção, porém em sentidos contrários, T2y tem que ser igual à força peso. T2y vale T2 seno de 60 graus, vai ser igual à força peso. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então T2 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual à força peso que valia 200 newtons. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando do outro lado, e o raiz de 3 que está multiplicando aqui passa dividindo do outro lado. Então, a gente tem que ter 2 é igual a 2 vezes 200 vezes raiz de 3, dá 400 raiz de 3. Eu não vou deixar essa raiz aqui no denominador da equação. Então, eu vou multiplicar tanto a parte de cima como a parte de baixo por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Isso dá 3. E 400 vezes raiz de 3 dá 400 raiz de 3. Então, T2 é igual a 400 raiz de 3 sobre 3 newtons. Já chamo o valor da tensão 2, que é o valor dessa tensão aqui. Agora, analisando aqui na horizontal, a gente vai ter que a tensão 1 vai ser igual a componente x de T2. A componente x de T2, ela vale T2 cosseno de 60. Então, T1 é igual a T2 cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio. Então, T1 é igual a 400 raiz de 3 sobre 3 vezes 1 meio. Esse 400 eu posso cancelar com 2. Então, vai dar 200 raiz de 3 sobre 3
Então, T1 é igual a 200 raiz de 3 sobre 3 newtons. Esse é o valor da tensão 1 e esse é o valor da tensão 2.